não sei se está alguém pela primeira vez, nós todas as semanas, na hora das 7 e das 8, fazemos a leitura do Livro dos Espíritos de uma forma seguida. Hoje vamos fazer a leitura da pergunta 126 e 127. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. Ele é um livro muito importante para a nossa doutrina. Este fala-nos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Ele teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. Ele está dividido em vários capítulos, mas ele apresenta sob a forma de questões. Tem 1019 questões que o codificador, Allan Kardec, colocava aos espíritos. Elas estão de uma forma ordenada para uma melhor percepção dentro daquilo que é a classificação. E todas estas respostas são dadas por espíritos superiores, por vários espíritos superiores. E então, no capítulo, a pergunta 126, faz parte do primeiro capítulo, do capítulo 1, que é dos espíritos, com o subcapítulo Progressão dos Espíritos. E Allan Kardec pergunta assim: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? E os espíritos nos respondem: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Ora, o que a questão quer, a questão fundamental é se os espíritos, aqueles que chegaram primeiro à perfeição, aqueles que foram melhores no seu caminho, se têm, aos olhos de Deus, têm mais mérito. Ora bem, o que é que os espíritos nos dizem? Em primeiro, Deus olha de igual para todos. Todos somos filhos de Deus. O que é que nós sabemos, já nos foi trazido também na questão 115, o espírito foi criado simples e ignorante. Todos da mesma forma, simples e ignorantes. Uns mais depressa se atingiram a perfeição, isto é, conseguiram atingir essa perfeição. E como? Passando também pelas dificuldades. Todos os espíritos passam por processos de evolução. Não há um espírito que seja criado bom e um espírito criado mau. Não, todos iguais. Uns caminham, têm o livre-arbítrio, todos nós temos esse poder de decisão e vamos mais rápido ou menos de acordo com aquilo que nós não entendemos. E Miramês nos diz que acha que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento dessa perfeição que dorme em cada um. Ora, o que é que Miramês nos diz? Que todos nós somos perfeitos, temos o nosso lado bom,
só que está adormecido. Nós ainda não despertamos, não acordamos para o bem. Espírito algum, também Miramês nos diz, espírito algum que conhece a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe o que se semeia. Ora, quando nós já sabemos o que é o bem, quando um espírito já conhece o bem, é mais fácil de o seguir, de o praticar. E porquê? Porque sabe as consequências que isso lhe trará. Sabe que se caminhar naquela trajetória, que colherá também esse fruto dessa sementeira do bem. E diz-nos Miramês assim: Deus é um Pai. E só esse nome basta para ser entendido como tal. Vejam, Deus é o Pai, o nome Pai. Ele ama todos os filhos da mesma maneira. Procura ler com mais atenção, orar com mais humildade e exercitar o amor e a caridade intensivamente. Que as leis do Criador ficarão mais visíveis na tua consciência. Assim elas vão passando a ser vividas pelo seu coração. Quem escolhe o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. Por isso, todos nós, passando no processo evolutivo, muitas das vezes não conseguimos entender o mal só percebendo. Temos que o vivenciar, temos que experienciar nas várias reencarnações o nosso mal para perceber que estamos errados no caminho. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E respondem os espíritos: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E temos uma nota de Allan Kardec, que nos diz o seguinte: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Então, nesta questão 127, o que Allan Kardec quer saber é se os espíritos são criados igualmente quanto às faculdades intelectuais.
Portanto, já sabemos que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Isto diz-nos tudo. E os espíritos respondem: são criados iguais, todos iguais. Porém, uns progridem mais ou menos rapidamente. E há aqui uma questão interessante que eles também nos dizem. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Normalmente, a moralidade acompanha a inteligência. Então, o que é que nós podemos aprender também com a leitura desta questão e a resposta? Todos nós temos as mesmas oportunidades. Na nota de Allan Kardec diz-nos que todos possuem as mesmas faculdades dentro de si. Só que uns caminham mais rápido, prosseguem mais no bem, outros também progridem no conhecimento, porque pelo empenho que têm em aprender. E no céu, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, o céu, o item 6, o codificador Allan Kardec cita: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Todos os espíritos têm o mesmo meio de adquirir o conhecimento, pelo trabalho, e o mesmo fim almejado, a perfeição, porque todos caminhamos para a perfeição. A justiça divina se patenteia neste facto, pois Deus não aquinhoou melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e justo serem todos os seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo o que lhe for conforme é o bem. Tudo o que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. O que é que nos diz Deus? O que é que nos diz o Pai? Que as nossas dificuldades somos nós que as criamos. Nesta vida, noutras vidas. O nosso caminho somos nós que o traçamos. Corroborando este pensamento, o codificador explica na obra A Gênese, no capítulo 11, item 7, que o que Deus permite seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com os seus esforços pessoais. Vejam isto. Eu vou voltar a ler porque eu acho que isto é muito importante. Todos atingirão o grau máximo da perfeição com os seus esforços pessoais. O trabalho está em nós. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude.
que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Podemos então assim concluir desta leitura, destas duas leituras, que de facto, como na maior parte delas, todo o trabalho, todo o mérito da nossa evolução está em cada um de nós. Na capacidade que nós temos de perceber o bem e o mal, na capacidade que nós temos de modificar em nós aquilo que está errado. As más tendências. Nós já estamos num patamar que já sabemos o que é o bem e o que é o mal. É difícil ainda, mas o que o Pai nos diz é que nos ama a todos e que todos temos esse poder. Por isso, basta-nos realmente fazer essa introspeção, fazer esse exame de consciência e trabalhar, esforçarmos-nos para que o caminho seja o do bem, para mais rapidamente chegarmos ao Pai. Muito obrigada pela vossa atenção.